agradecemos pela oportunidade de te louvar. Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos reunidos como igreja. E pedimos a Ti nesta hora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Pai, fala comigo, Senhor. Fala com os jovens, fala com as crianças, fala com os adolescentes, fala com as irmãs que aqui estão, Senhor. Usa o pastor Heraldo, Senhor, com poder e autoridade. Pai, que como igreja, Senhor, possamos estar atentos, ó Senhor, à Tua palavra. Pai, a igreja é Tua, a palavra é Tua. Pai, tudo é Teu, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos estar atentos, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos consolar, venha nos exortar e venha nos edificar através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, que possamos dar toda a nossa atenção neste momento para a palavra de Deus. No momento da palavra, se possível, evite andar na igreja, evite conversar, evite movimentos bruscos, a não ser que for para dar glória a Deus e para adorar. Mas que nós possamos ter atenção total à palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra de Deus e você vai sair daqui com mais fé do que quando você entrou. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor Heraldo, deixe Deus te usar, meu irmão. Prazer recebê-lo aqui, viu? Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa noite especial estarmos aqui mais uma vez, reunidos para louvar o nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar a oportunidade que você está em pé e pedir-lhe para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, conhecido texto bíblico, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32, o versículo 27. Glória a Deus por essa noite especial, que é o fato de estarmos reunidos na presença do Senhor Jesus, nesse culto tão pentecostal, tão vibrante, tão cheio da presença de Deus, e uma alegria muito, muito grande mesmo. Gênesis capítulo 32, versículo 27, o texto bíblico que já está no telão diz assim, olha: e ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Vou complementar com 28, que diz assim, e disse-lhe, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. Amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus é bom e a vitória é nossa em nome de Jesus. Gente, quero agradecer aqui ao querido pastor Osmar pela gentileza de sempre em me convidar para, durante alguns minutos, poder trazer uma palavra de Deus à igreja que está sob sua direção, sob seu pastoreio. Eu quero manifestar minha palavra de gratidão, viu, pastor? Obrigado pela gentileza e pela confiança. Há uma responsabilidade muito grande quando nós assumimos um púlpito para pregar a palavra de Deus, e eu quero aqui ser o mais fiel possível na ministração da palavra do Senhor. Toda a querida família pastor Osmar, fica meu abraço, todo o corpo ministerial desta igreja, fica aqui o meu cumprimento. Deus abençoe a todos vocês, de todo o meu coração. Meus irmãos, Deus já falou de uma forma tão especial nesse culto aqui hoje. Deus já falou por meio de saudações, Deus já falou por meio de testemunhos, por meio dos louvores. Obviamente que há uma integralidade no culto, né? Paulo fala isso aos Efésios, e a palavra tem que ser ministrada, obviamente. Mas eu quero ousar em dizer que o banquete já foi servido. E, Paulinho, cabe a nós nos alimentarmos dele.
se eu puder fazer uma comparação com um banquete, aqui hoje, talvez a palavra seja o café. Sabe, quando você termina aquele almoço, aquele jantar e alguém traz um cafezinho, e aí você só complementa tomando aquele café? Talvez a palavra hoje seja esse café. Com um único detalhe que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, talvez, pastor Osmar, esse café aqui ele seja sem açúcar, ele seja um cafezinho um pouco mais amargo. Estava refletindo essa semana sobre a palavra aqui essa noite, refletindo na tarde de hoje a respeito do que Deus havia plantado no meu coração para transmitir aos irmãos, e eu olhei para dentro de mim, né? Eu olhei para dentro de mim para fazer uma introspecção sobre a minha espiritualidade, e minha caminhada enquanto cristão, enquanto uma pessoa que há alguns anos ouviu a voz de Jesus e cheio de erros e falhas, na medida do possível tenta acertar, né? Olhando para esse texto, olhando para mim, olhando para a sociedade que nós estamos vivendo, talvez nos últimos anos, com o advento das redes sociais, uma questão ficou mais evidente, né? Uma questão ficou mais contundente. As pessoas, de um modo geral, elas gostam, elas preferem viverem de aparência, né? Você abre as redes sociais, por exemplo, você olha o plano político do Brasil e o mundo que eles tentam passar para nós é completamente distinto do mundo real, da sua vida diária. Você observa, por exemplo, parte da juventude hoje em dia que está mais preocupada em ter carrões, chamar atenção com divulgações a respeito da sua aparência, e deixam de lado o seu ser interior. Estava refletindo a respeito disso. Nas mais variadas profissões, por exemplo, as pessoas elas não estão preocupadas em mostrarem quem elas de fato são. Elas estão, de um modo geral, com as suas exceções, preocupadas em fazer com que o outro entenda quem elas gostariam de ser. E nisso há uma diferença cabal, evidente, nítida. Eu olho para isso e olho para a Bíblia, me lembro das palavras do Senhor Jesus, que confrontou de forma feroz o contexto religioso que estava posicionado em sua época, representado pelos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes. E Jesus deixou uma coisa bem clara: olha, vocês, sob o pretexto de longas orações, vocês entram na casa das viúvas e devoram tudo o que lá tem. Ele complementa dizendo, em outra passagem bíblica, que a classe religiosa era como se fossem sepulcros caiados. Por fora, eles estavam com a sua pintura em dia, mas por dentro havia
podridão, havia morte. E Jesus foi frontalmente contrário a essa expectativa. E veja, o Cristo a quem nós servimos aqui hoje, ele falou isso para a classe religiosa de sua época. Quando nós olhamos os evangelhos de Jesus, quando ele chama a atenção, quando ele dá uma palavra dura, normalmente é para quem utiliza a religião para maquiar algo que a sociedade não pode observar. A sociedade olha de uma forma, e a religião imposta naquela época queria trazer uma outra expectativa. E aí vem Cristo e desnuda e desmascara aquilo que a liderança religiosa gostaria de impor. Ao pensar nisso, eu, Heraldo, pensei em mim, porque eu, Heraldo, sou esse sacerdote. Eu sou esse sumo sacerdote. Eu sou esse que quero mascarar-me para que as pessoas não conheçam quem de fato eu sou, lá dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Eu sou esse aí. E me permita dizer, com todo respeito, sem querer atingir ninguém, esse também é você, é o senhor, é a senhora, que tem dentro de si as suas expectativas frustradas por causa da falibilidade humana. E você não quer permitir que as pessoas, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua igreja, as pessoas do seu trabalho, a sua vizinhança, conheçam de fato quem você é. E aí a gente coloca uma máscara, uma capa, para tentar fazer com que as pessoas tenham uma impressão sobre nós que na verdade é equivocada. Porque na realidade nós sabemos quem nós somos. E além de nós, há um Deus que conhece a gente por dentro. Olhando para isso, eu fui para esse texto, pastor Osmar, que me chama muito a atenção. Um texto exaustivamente pregado. Um texto que é fundamento de louvores. Quantos cantores cantam a passagem do Vale de Jaboque? Quantas escolas dominicais têm como fundamento esse texto bíblico aqui? E lendo ele há algum tempo, eu tenho tido uma percepção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez, pastor Osmar, queridos irmãos, a gente dê pouco glória hoje na mensagem, mas Deus vai falar conosco. E a nossa maior expectativa enquanto um pregador é que Deus fale conosco por meio da palavra de Deus. Porque o que liberta o homem é a palavra, o que renova é a palavra, o que levanta é a palavra, o que ressuscita é a palavra. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. O salmista, no Salmo de número 119, ele faz um questionamento: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra. No versículo 105, ele diz o seguinte: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Nesse mesmo capítulo, Salmo 119, ele diz o seguinte: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jeremias profetizou dizendo: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Ele mesmo falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra de Deus que visita a gente aqui no culto nessa noite e visita o ambiente da sua casa nessa noite também. Mas pastor Heraldo, a palavra está sendo dita aqui e vai atingir lá? É isso mesmo. Você se lembra de Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante? O centurião de Cafarnaum, quando Jesus disse: eu vou até a sua casa, o centurião disse: não, eu não tenho dignidade de te receber em minha casa, mas diga somente uma
palavra, e lá na minha casa o meu criado vai ficar de pé novamente. Eu quero, antes de entrar na palavra, dizer para você uma palavra nessa noite. Quando você chegar na tua casa hoje, nessa semana, Deus tem um ambiente transformado, renovado, levantado, não porque Deus trouxe profeta não sei de onde, não, é porque a palavra de Deus foi plantada no seu coração aqui hoje. A palavra de Jesus vai invadir ambientes que você não pode invadir. Às vezes você quer falar com alguém e alguém não quer te ouvir, mas a palavra vai batendo, e ela esmiuça a pedra, porque a palavra de Deus é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu vou compartilhar com vocês, chama muito a atenção por causa de uma pergunta que o anjo faz para o Jacó. Queridos, o Jacó era problemático, irmã Lourdes. O Jacó era difícil. Irmão, o Jacó era 171 perfeito. Sabe aquele que dá nó em pingo d'água? É aquele que vem de pente para careca? É o Jacó, irmão. Jacó era terrível, Jacó era difícil demais. O Isaac, seu pai, ora por sua mãe Rebeca, que era estéril, e Deus a visita. E ela fica grávida de gêmeos. O Senhor fala com ela: olha, tem 2 nações no seu ventre, estão guerreando dentro de si. Quando nascerem, o maior vai servir o menor. Então ali já havia uma palavra dita. Quando chegou o dia do parto, nasce o primeiro, vem ali o primeiro, que era revestido todo de pelo, e por isso dão o nome dele de Esaú. Logo após, segurando no calcanhar, nasce quem? O Jacó. Aquela cena chama bastante atenção, e aí o nome é dado para os meninos. Queridos, preste atenção, o tempo passa, e quando eles eram bem mocinhos, o texto sagrado diz, eu quero que você preste muita atenção nos detalhes desse texto, daqui a pouco você vai dar uns 3, glória a Deus. Preste bastante atenção nos detalhes do texto. O Esaú, a Bíblia diz que era um homem de caça, era um jovem que ia ao campo, né? Ele colocava a sua vida em risco para caçar os animais, fazer os guisados, comer. Enquanto o Jacó, Paulinho, ele era o queridinho da mamãe, vivia debaixo da saia da mamãe. Ele ficava mais próximo ali de casa, né? Um belo dia, o Esaú está caçando, não pega nada. E o Jacó está em casa preparando um alimento, está tranquilo. Quem chega é Esaú. O Esaú chega morto de fome, Nayara. Chega terrível, sabe? Querendo acabar com tudo que tinha. Quando ele observa e vê que o seu irmão, preste atenção nisso, o seu irmão está com um prato de comida, o Esaú olha assim para ele e diz assim: meu irmão, estou com fome. Quem tem irmão mais velho aqui? Irmão mais velho é terrível, né? Quando eu era mais novo, eu ia fazer um lanche, aí o meu irmão chegava com o lanche pronto. Ele estava em casa, ele olhava e falava assim para mim: dá isso aí para mim. Pegava, eu não podia fazer nada. 5 anos mais velho que eu pequenininho, ele maior, eu não tinha o que fazer, né? Irmão mais velho. Aí chega o irmão mais velho, querendo um pouco de alimento. O Jacó olha e diz assim: eu te dou, mas tem um detalhe. Eu quero algo que só você tem, que é o seu direito de primogenitura. O Esaú tem uma reação imediata, que deveria ser a de espanto, pois estando à morte, perto de desfalecer, o seu irmão exige algo único dele. Mas não, qual é a reação de Esaú? Para que me serve a primogenitura nesse momento? Queridos, o autor aos Hebreus diz, no capítulo 12, verso 16 em diante, que o Esaú tratou a primogenitura de forma profana. O que é profanar alguma coisa? É não ter a exata noção da diferença que aquilo tem, do valor que aquilo tem, né? Se você chegar para uma criança, hoje, talvez as crianças estejam mais espertas do que eu na minha época, né? Chegar com uma criança hoje de 3 anos de idade e perguntar: você quer uma barra de ouro ou uma barra de chocolate? A criança, sem ter a percepção do valor do ouro, talvez diga que queira uma barra de chocolate. E por que ela diria isso? Porque a percepção dela da realidade não está completa ainda.
porque ela ainda não obtém todas as informações das coisas realmente importantes para a sociedade. Então ela escolheria aquilo que tem menos valor ou menor valor. O Esaú, naquele dia, ele abriu mão de algo que era extremamente valioso para viver um prazer momentâneo em troca de algo que era eterno. E isso me chama bastante atenção. Eu quero gravar isso na sua mente aqui hoje, pelo amor de Jesus de Nazaré. Nós vivemos em uma época em que os valores da sociedade, de um modo geral, eles estão explicitamente deturpados. Aquilo que outrora tinha valor, não tem mais, pastor Osmar. Quando você conversa às vezes com um jovem, com um moço, e você fala que ele deveria casar virgem, talvez ele tire uma chacota de você. Quando você conversa com uma moça e diz para ela se guardar para o dia do matrimônio, ela vai talvez tirar chacota de você. E eu digo isso com propriedade, enquanto pastor de igreja, aconselhando pessoas. As pessoas às vezes olhavam para mim e meneavam a cabeça quando eu sugeria isso. Parece que eu estava falando algo de outro mundo. Às vezes você conversa com um rapaz, um jovem senhor, que tem uma família linda, e você diz para ele assim: rapaz, valorize a sua família, valorize a sua esposa, quem está contigo há tanto tempo, valorize os seus filhos. Mas não, ele está preocupado em viver algo momentâneo, um prazer momentâneo que ele conheceu lá no trabalho dele, lá na faculdade, ou seja, lá onde for. E ele quer viver aquilo de forma momentânea. E ele acaba abrindo mão de coisas eternas, de coisas absolutamente valiosas. Esse texto me sugere e me inclina a aplicar nessa querida igreja aqui nessa noite, para que nós estejamos atentos, de olhos bem abertos, e tenhamos a exata noção do que é santo e do que é profano, do que é passageiro e daquilo que é eterno, daquilo que é celestial e daquilo que é terreno. O Paulo, autor da carta aos Colossenses, ele diz assim: olha, já que vocês aceitaram a Jesus, já que vocês nasceram de novo, abandonem as coisas terrenas e buscai as coisas que vêm lá de cima, aonde Cristo Jesus está assentado. Se nós já nascemos de novo, nós somos nova criatura. Aquilo que é velho se passou, e eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Me permita dizer para essa juventude linda que cantou aqui: jamais, jamais, aconteça o que acontecer, apresentem a vocês o que apresentarem a vocês. Os olhos de vocês podem brilhar quando ver aquilo, assim como de Eva brilhou no capítulo 3, verso 6 de Gênesis, quando ela viu a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode brilhar, jamais troque o que Jesus deu para vocês. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus e entender de uma vez por todas: o que o adversário, o inimigo, o mundo, ele te apresenta, você pega hoje, amanhã acaba, mas o que Jesus te dá aqui hoje, oh glória, aleluia, pode passar a noite, pode passar o dia que for, jamais vai acabar, porque é eterno. A alegria do mundo é passageira. A alegria do mundo é passageira. As festas, os bailes, as baladas, os shows, a alegria é momentânea. A bebedeira, as pessoas utilizando droga, é passageiro. Mas tu vem aqui às vezes, num sábado de manhã, com Pedro, Tiago e João, e a alegria que tem dentro do coração de vocês, ela permanecerá para sempre. Não troque o que Deus te deu. Esaú trocou. Esaú abriu mão. Preste atenção nisso. Esaú abriu mão
Ele ficou mordido, porque logo depois ele teve a percepção de que foi enganado. Ele olhou para aquele cenário e disse: não é possível que meu irmão, mais novo do que eu, passou a perna em mim e me enganou. Queridos, o tempo passou e aí a gente tem um novo episódio, e nesse episódio, preste bastante atenção. O Isaac já estava velho, acamado. Ele chama o Esaú, seu filho mais velho, e diz assim: Esaú, meu filho, vá até o campo, casse, pegue um animal, mate-o, prepare um guisado para mim, um jantar para mim, porque os meus dias estão chegando, e eu, após comê-lo, eu vou te abençoar. Esaú ouve, vai ao campo. A mãe dos meninos, Rebeca, estava atrás da cortina ouvindo a história. Ela chama o Jacó, seu filho, e diz assim: meu filho, o seu pai vai abençoar seu irmão. Ele mandou seu irmão ir ao campo caçar, trazer um animal, fazer um guisado para o seu pai comer, para depois o seu pai abençoá-lo. Faz o seguinte: vá aqui ao rebanho do seu pai, na porta de casa, pegue 2 animais, eu vou preparar esses animais, vou dar na sua mão, você vai pegar, vai levá-los ao seu pai, e o seu pai, ao invés de abençoar o seu irmão, vai abençoar você. O Jacó olha assim e diz assim: mas mãe, o meu pai vai descobrir que eu não sou meu irmão, e que meu irmão não sou eu. Ele vai descobrir que tem alguma coisa errada na história. O meu irmão é peludo. Quando meu pai tocar, ele vai descobrir, porque eu sou liso. Faz o seguinte, meu filho: pega a capa do sermão e coloca em você. Mãe, se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. A mãe olha e diz assim: meu filho, que a maldição que recairia sobre você caia sobre mim, mas faz o que eu estou mandando. Olha a cena. O Esaú está no campo, no meio de bestas feras, correndo risco de vida, para pegar um animal, matar, fazer um guisado, ele mesmo preparar e levar para o seu pai. Enquanto isso, Jacó vai no quintal de casa pegar o rebanho do seu pai, matar, dar na mão da sua mãe, a sua mãe vai fazer para ele ser abençoado. Ele se colocou nessa posição de passar por isso. Ele quis fazer isso. Ele pegou, fez, botou a capa de Esaú. Quando ele entrou na tenda, ele disse assim: meu pai! O Isaac cego, deitado na cama, perguntou: quem é meu filho? O Jacó deu um grito: é Esaú, seu filho. O Jacó faz um questionamento: quem é? É Esaú, seu filho. Esaú, a voz parece de Jacó. Aí o Jacó complementa: não, meu pai, é Esaú, seu filho. Então chega mais perto de mim aqui. Deixa eu tocar. Quando ele toca na capa de Esaú e diz: a pele é de Esaú, mas o que vem de dentro é de Jacó. Deixa eu cheirá-lo. Quando ele cheira a capa de Esaú. E ele diz: o cheiro, o que está por fora, é de Esaú, mas o que vem de dentro eu acho que é Jacó. Ele diz: não, meu pai, quem está falando aqui é Esaú, seu filho mais velho. E aí o velho complementa: mas você foi muito rápido nessa caçada. O que aconteceu? O teu Deus colocou o animal no meu caminho, para que eu conseguisse caçá-lo, matá-lo, fazer um alimento e trazer para o Senhor. Ele ainda botou Deus no meio das tramóias dele. Esse é o Jacó, irmão.
Me permita dizer aqui, o Brasil vive um cenário devastador em relação à fé e política. Quantas pessoas todo santo dia utilizam a fé, instrumentalizam a fé para enganar as pessoas. Todo dia tem alguém, ou tem um picareta sendo um coach, utilizando a palavra de Jesus, enganando muita gente. O que me chama a atenção, pastor Osmar, sabe o que é? Me permita dizer, crentes com 450 anos na igreja. Eles param e, nossa, olha o que o fulano falou, eu concordo com ele. Rapaz, o que ele falou não para em pé, pelo amor de Jesus. Tu é um frequentador de culto de ensinamento, tu tem culto todo domingo, escola dominical, tu lê a Bíblia, tem pastor na igreja, pregador, ele tem ensinamento todo dia, e tu acredita num camarada desse, um picareta desse aí, que está utilizando a palavra de Jesus para enganar você e tentar enganar a mim? Iguais a Jacó, tem um monte hoje em dia. Ah, mas como que as pessoas são enganadas? É claro que elas são enganadas. Elas não querem estudar. Elas não sabem o básico da fé cristã. Tu pergunta sobre doutrina de salvação, soteriologia, não sabe. Tu pergunta sobre doutrina do Espírito Santo, não sabe. Tu pergunta para ela sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, não sabe. Tu pergunta sobre hamartiologia, a doutrina do pecado, não sabe. Não sabe absolutamente nada. Não sabe nada. Vem para a igreja, canta, chora, levanta a mão e vai embora. E acha que isso está bom. E aí aparece alguém contando uma história da carochinha. Aí a lágrima já começa a descer. Aí já começa a se arrepiar, se emocionar, pensando que isso é o fundamento da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, um monte de Jacó se levanta dia após dia, utilizando a palavra de Jesus para tentar enganar você, pelo amor de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos libertar. Jesus falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aí o Jacó recebe a bênção, e eu vou aqui resumir. O Jacó recebe a bênção, sai de cena, o seu irmão chega depois, todo maltrapilho, sujo, mal cheiroso. E aí ele fala, papai, estou aqui com o guisado. E o seu pai pergunta, quem é? É Esaú. Aí o Isaac cai em si, percebe que ele abençoou o seu irmão mais novo, o seu filho mais novo. E ele também fica meio que furioso. E aí o Esaú fica daquele jeito e diz assim, olha, eu vou matar meu irmão. A Rebeca, sua mãe, quando ouve, diz assim, olha, foge que seu irmão quer te matar. Aí ele fugiu. Ele foi para as terras de Padã Arã, dos parentes da sua mãe, na casa de Labão. Você conhece muito bem a história. Quando ele chega lá, ele se engraça com uma moça formosa, uma moça bonita. E aí ele consegue convencer Labão a se casar com Raquel. O Labão olha e diz assim para ele, ó, você vai trabalhar 7 anos. E aí depois dos 7 anos, eu te dou a minha filha. Ele trabalha 7 anos, irmão, 7 anos trabalhando para se casar com Raquel. Na semana do casamento, do matrimônio, durava uma semana, 7 dias, ele já estava, irmão, já tinha tomado tudo que tinha. Não enxergava mais nada. Uma escuridão. E aí o Labão, sabe o que ele faz? Ele pega a Léia, a mais velha, e coloca no quarto com Jacó. Jacó namora a noite toda com Léia, pensando que é Raquel. Ele namora com uma pensando que é outra. Quando ele acorda, ele toma um susto. Opa, fui enganado. Ah, novidade, né? Você não sabe o que é ser enganado, né? Tu não sabe o que é enganar, né? Ele vai furioso atrás de Labão e diz, Labão, tu me enganou. Eu trabalhei 7 anos por causa de Raquel, tu me deu Léia. Aí o Labão olha assim para ele, olha, aqui na minha terra, quem põe regra sou eu. A mais velha casa primeiro e depois a mais nova. Se tu quiser a mais nova, trabalhe mais 7 anos. Era mais ou menos assim, olha, você estava acostumado a conseguir as coisas facinho com a mamãe do lado? Aqui na minha terra, não. Aqui você vai ter que trabalhar para conseguir o que você quiser. É isso mesmo. Ele trabalhou mais 7 anos. Aí casou com Raquel. Você sabe a história, irmão? Resumindo aqui, ele começou a trabalhar com os rebanhos de Labão.
Ele foi enriquecendo de uma maneira muito grande, enriquecendo Labão também. Labão ficou meio assim, achando que ele estava sendo enganado. Os irmãos de Raquel e de Léia olharam e disseram assim: olha, o Jacó, o seu genro, está ali roubando. O Labão vai atrás dele, ele foge, encontra ele numa montanha. Quando Labão vai pegar ele, Deus brada para Labão e diz assim: olha, não toca nele. Porque quem vai fazer alguma coisa com Jacó não é o homem, não é você, Labão, sou eu que vou fazer, não toca nele. Aí o Labão conversa com Jacó dizendo: teu Deus me apareceu e mandou não tocar em você, então você está liberado, está abençoado, eu te perdoo, vai embora. O camarada fica grandão, montado, está casado com Léia, com Raquel, tem Bila, tem Zilpa, tem 12 filhos, uma filha, está grandão. Ele diz assim: olha, eu vou voltar para minha terra e vou se encontrar com meu irmão. Sabe o que o Jacózinho faz? Malandro do jeito que ele era, ele chama um dos seus homens e diz assim: olha, pega alguns presentes aqui e leva na frente, porque eu ouvi dizer que meu irmão Esaú está vindo com 400 homens. Quando o meu irmão se apresentar, você fala para ele que esse presente é para ele e que está vindo de mim. Ele chama um segundo servo e diz a mesma coisa: olha, separa esse presente. De repente ele fica sabendo que o Esaú está vindo furioso. Ele separa 2 grupos. Se pegar um, o outro foge. Se pegar esse aqui foge. E Esaú está vindo. E o Jacó está indo. E os presentes estão na frente para aplacar a ira. De repente, chega num val de Jaboque, no val de Jaboque, que não era um vale, é um val, é o início de um rio. A Bíblia diz que Jacó deixa todo mundo passar e Jacó fica sozinho lá. Quando Jacó fica sozinho, o anjo do Senhor desce naquele ambiente. E eles começam a lutar a noite toda. O anjo do Senhor lutando com Jacó, Jacó lutando com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor viu que não prevalecia. Ele disse assim para Jacó: me solta, porque amanhã já está chegando, o sol já está raiando, e eu preciso ir embora. E Jacó não soltava, até que o anjo do Senhor tocou na juntura da coxa de Jacó, deixando Jacó manquitolando. E Jacó dizia assim: olha, eu não vou deixar você ir embora, enquanto você não me abençoar. Aí o anjo faz uma pergunta. Capítulo 32, versículo 27. O anjo olha para o Jacó, Nayara, e diz assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem é você? Eu tenho certeza que passou um filme na mente de Jacó. Eu tenho certeza que a mente de Jacó retornou, pastor Osmar, lá para o quarto, aquele dia, onde estava ele e o pai dele. O pai dele era cego. O pai dele não sabia discernir quem estava ali. O pai dele perguntando: qual é seu nome? Ele com capa de Esaú, cheiro de Esaú, dizendo: eu sou Esaú. Lá na frente, no Val de Jaboque, quando estava o próprio Deus perguntando: qual é seu nome? Ele olhou para aquele ser, e eu devo imaginar que ele pensou: meu pai era cego, mas esse aqui tem olhos como chama de fogo. Meu pai estava deitado numa cama, mas esse homem está a noite inteira de pé comigo lutando. Eu consegui mentir para o meu pai, mas para esse aqui eu não consigo mentir. Eu consegui enganar para receber uma bênção do meu pai que é velho e cego, mas aqui diante de mim tem alguém que eu jamais consegui observar quem de fato ele era. Sabe o que Jacó faz? Não literalmente, mas de forma figurada. Jacó tira a capa. Jacó tira a máscara. Jacó olha para dentro de si
e diz: eu sou o enganador. Eu sou aquele que nasci agarrado no calcanhar do meu irmão Esaú. Eu sou aquele que, e aqui eu estou fazendo um paralelo com os textos, eu sou aquele que comprei o direito de primogenitura do meu irmão, e enganei ele. Eu sou aquele que enganei meu pai. Eu sou aquele que enganei as minhas esposas, mentindo para elas a respeito dos rebanhos do próprio pai. Eu sou aquele que menti para Labão, meu sogro, que me deu a oportunidade de casar com as filhas e ainda me tornou um homem rico. Eu menti para todo mundo, mas para o Senhor eu não consigo mentir. Eu sou Jacó, o maior pecador que tem aqui hoje. Quando ele ouve eu sou Jacó, o anjo diz assim: olha, a partir de hoje, você não será mais Jacó. Eu vou transformar você. A partir de hoje você será Israel. Porque como um príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Ele saiu daquele val de Jaboque, pastor Osmar, mancando. Ele que tinha chegado todo pomposo, cheio do dinheiro, todo tranquilo, com aquele peitão estufado, saiu de cabeça baixa. Ele saiu mancando, porque o encontro com Deus causa marcas eternas em nossas vidas. Quando ele saiu de lá, irmã Lourdes, quem ele encontrou? Ele encontrou Esaú. Ele foi chegando perto, deu alguns passos, dobrou o joelho e disse: meu irmão, me perdoa porque eu pequei contra você. Os dois se abraçaram, os dois se beijaram naquele momento, porque a graça de Deus alcançou alguém que reconheceu quem ele era lá dentro de si. Eu quero finalizar essa mensagem aqui hoje, pelo amor de Jesus. Não adianta nós entrarmos nos cultos, nas nossas igrejas, querendo... Eu até acelerei um pouco. Não é que não adianta nós entrarmos no culto na igreja. Não adianta nós dentro de casa, no nosso trabalho, em nossas faculdades, na sociedade e na igreja, entrarmos aqui querendo demonstrar alguém que nós não somos. Querendo colocar capas, máscaras, para camuflar a nossa real identidade. Porque o Evangelho de Jesus é, antes de tudo, um olhar para dentro de si. Às vezes as pessoas podem ver a gente bonitinho, de terninho, gravatinha, cabelinho arrumado. Eu não tenho cabelo, Paulinho, né? O Paulinho que é perito em cabelo. Cabelinho arrumado, um tênisinho, cabelo na régua, tudo certo, a chapinha feita, o perfume, o creme. A gente entra na igreja, as pessoas olham para nós e tem uma dimensão de quem nós somos. Só que só Deus e nós sabemos quem de fato nós somos. E o que nos motiva a vir aqui é tentar passar uma imagem irreal ou tentar uma transformação definitiva. Hoje, não é amanhã, é hoje, 23 de novembro de 2025. Esse altar aqui é o Val de Jaboque. Tem um anjo aqui. É o anjo do Senhor. É o próprio Jesus, que ele está aqui hoje. Está eu e você, na nossa individualidade, junto com ele. E a gente está degladiando com ele, na briga com ele. Por que a gente está brigando? Porque a gente quer voltar aos nossos velhos hábitos. Porque a gente quer se manter na nossa falência humana, na nossa pecaminosidade. Nós queremos nos manter dentro desse espectro para que as pessoas jamais imaginem quem nós somos. A gente quer se manter nesse ambiente. Só que hoje Jesus nos convida, pastor Osmar, a deixar de ser um Jacó, deixar de enganar as pessoas.
deixar de contar a história, deixar de colocar Deus no meio das nossas tramóias, achando que Deus vai nos abençoar, porque não vai. Hoje é um convite de Deus para o Heraldo passar, não pelo Val de Jaboque, mas pelo Monte Calvário, pelo Monte Caveira, pelo Gólgota, pelos pés da cruz de Cristo, e ter uma vida integralmente transformada por Ele. Hoje é um convite de Deus para nós, para que a graça definitivamente nos alcance, para que as misericórdias do Senhor estejam sobre as nossas vidas, porque não há Evangelho de Jesus sem transformação integral das nossas vidas. Não existe salvação sem transformação. O Zaqueu, publicano, que tinha roubado dezenas de pessoas, ele fica sobre a árvore para ver Jesus passando. Quando Jesus passa, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O Zaqueu responde dizendo: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Não há encontro com Jesus sem que haja uma mudança integral de vida. Fique de pé comigo, eu quero orar nessa noite por nós. Oh, glória. Jesus nos ama, Jesus nos chama, Jesus nos espera. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ninguém está aqui por mérito próprio. Não há ninguém que possa olhar e dizer: puxa vida, eu mereço estar aqui. Nós não temos dignidade para estar aqui, mas nós temos o direito conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Então, veja bem, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, que a gente faça de introspecção, um olhar para dentro de si, em busca de uma melhora diária, em busca de uma transformação diária. Porque se há um motivo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para transformar a vida de um pecador. E o principal pecador aqui essa noite sou eu. Eu sou o principal dos pecadores. Então essa mensagem aqui é para mim. Essa mensagem aqui é para nós. Que Jesus nos ajude. Curve a sua cabeça, eu oro aqui. Pai, no precioso nome de Jesus de Nazaré, Santo de Israel, Pai da glória, Deus de misericórdia, querido Mestre, nós estamos aqui reunidos essa noite, adorando o Seu nome na beleza da Sua santidade. Nós não merecemos estar aqui, Senhor, não merecemos, mas a Tua graça nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. Ó Pai, as pessoas nos conhecem, obviamente, aqui no meio, mas só o Senhor nos conhece no íntimo da nossa vida. Só o Senhor nos conhece quando ninguém está nos vendo.
Só o Senhor nos conhece por dentro, ó Pai. Nessa noite, é noite de Val de Jaboque, é noite da cruz de Cristo, é noite de nós falarmos a verdade, quem nós somos de verdade. É noite de responder essa pergunta: qual é o seu nome? Quem está diante de nós não é um Isaac que já está cego. Quem está nos perguntando é aquele que tem os olhos como chama de fogo e nos conhece por dentro. Nos ajuda a dizer a verdade quem nós somos. Nos ajuda a confessar os nossos pecados, a confessar os nossos erros, a expor ao Senhor quem de fato nós somos. Porque a Tua graça vai nos alcançar de forma integral, Pai. Ainda que nós não mereçamos, mas ela vai nos alcançar. Porque o Senhor é o Deus de toda bondade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Eu quebro meu vaso. Como o dia eu quebro meu vaso? Isso, como eu quebro meu vaso? Pode ir já vai embora, dá lugar já vai louvando, adorando a Deus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Em todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu entrego tudo a ti, Senhor, aos teus pés, aos teus pés eu estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, recebe aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso
meu vaso aos pés do meu amado. Pois é, igreja, a palavra de Deus falou com a gente. Que nós possamos reconhecer diante de Deus, quebrar o nosso coração diante de Deus e entender que ninguém se esconde de Deus. O salmista falou que se a gente for ao mais profundo abismo, Ele está lá, e se a gente for ao mais alto monte, Ele está lá. Ele te conhece, Ele sabe o Jacó que você é, Ele sabe quem você é, mas Ele é o Deus que quer transformar o Jacó em Israel. Ele é o Deus de segunda chance. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que faz coisas novas. Ele é o Deus que sim, nos confronta, nos marca, mas que muda a nossa história. Ele é o Deus que nos conhece. Ele é o Deus que te conhece. Ele sabe como você chegou aqui. Deus sabe como é que está a sua semana. Deus sabe de quais são as dificuldades que você está passando no seu trabalho, no seu casamento. Ele sabe como é que está lá. Ele sabe tudo que você fez, Ele sabe. E como nós lemos desde a leitura inicial, e Ele já te amava, mesmo assim Ele te amava. Para Deus não existe o antes, o passado, o presente e o futuro. Ele já estava lá. E Deus já sabia como você estava aqui, como você estaria hoje. E mesmo assim Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou. Ei Jacó, o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer fazer de você um novo Israel. Ei jovem, ei minha irmã, ei adolescente que aqui está, ei equipe da mídia que está em cima. O Senhor quer fazer de vocês algo novo. O Senhor quer fazer na nossa vida algo novo. Talvez é só mais um culto, talvez seja como só mais uma reunião, mas a grande verdade é que Deus está aqui neste lugar e marcou um encontro conosco neste lugar. Nós temos 5 minutos para a gente terminar o culto. Não desperdice esses 5 minutos não. Nós oramos com o pastor Heraldo, mas eu quero orar mais uma vez com você, louvando e misturando em oração, dizendo: Deus, o Senhor nos conhece, Senhor, faz algo novo. Pai, nós nos derramamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, ó Senhor, vem, restaura. Vem Senhor, e faz algo novo, Senhor. Muda a nossa história. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe as nossas mazelas, o Senhor sabe, Pai, o que há de bom, o que há de mal em nós. Ah, Senhor, mas nós já chegamos a Ti nesta noite, Senhor, e pedimos, ó Senhor, faz como o Senhor quer. Faz, Senhor, faz na nossa vida, Senhor, faz nesta igreja, Senhor, faz neste lugar, Senhor, faz em nossas vidas, Senhor, coisas novas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, transforma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que haja um quebrantamento em nós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nos corações, toca em nossos corações, toca em nossas vidas. Toca, Senhor, toca, Senhor. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós um coração quebrantado, Deus. Vem, Senhor, e nos restaura. Vem, Senhor. Peça para Ele, vem, Senhor. Peça para Ele, vem, Senhor. Pai, o desejo do nosso coração é sermos Teu, é sermos, ó Pai, exalar da Tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Senhor, vem sobre nós, Senhor, uma história nova, um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.
Aleluia, Deus. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa sair daqui dessa noite fortalecido, que você possa sair daqui consciente que o Senhor nos conhece, mesmo assim nos ama, que aos pés da cruz nós conseguimos reconciliação, que pelo sangue de Jesus, pela graça, nós somos transformados, mudados, e é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos molda, Ele quem nos faz sermos um cristão melhor, que possamos sair daqui com o objetivo de sermos mais parecidos com Jesus, que possamos sair daqui dessa noite entendendo que nós precisamos ser menos como éramos antes e mais parecidos com Jesus, que nós possamos sair daqui com a convicção que o nosso passado ficou para trás, que as coisas velhas se passaram, que o Senhor nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz, mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, que possamos sair daqui crendo e confiando, vamos ser mais parecidos com Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, pastor Heraldo, irmã Cíntia, toda a sua família, a irmã do irmão Val, que Deus abençoe, que o Senhor possa te abençoar, que você possa ter uma semana de vitória, uma semana de bênção, que você possa sair daqui dessa noite feliz e alegre pela presença de Deus. Erga sua mão direita para o céu, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do querido Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Todos digam...